A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando vídeos, mensagens dessa semana da Páscoa. Ontem nós vimos a respeito da entrada triunfal de Jesus, no primeiro dia da última semana de vida de Jesus. E hoje nós vamos meditar rapidamente sobre o segundo dia da última semana de vida de Jesus, da chamada Semana da Paixão. E o texto bíblico que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então aqui nós temos um segundo passo do Senhor Jesus na sua última semana de vida, que foi a purificação do templo. E a primeira coisa que nós enxergamos aqui é como a religião, como que a religião que Deus havia dado para o seu povo, como ela havia se degenerado. Aqui, quando o Senhor Jesus entra para purificar o templo, o que ele encontrou lá? Ele encontrou pessoas comprando e vendendo mesas, cambistas, cadeiras, de gente vendendo pombas, ou seja, animais para serem oferecidos, sacrificados no templo. Havia se tornado um verdadeiro comércio dentro do templo. Eles haviam tornado aquele lugar, que era para ser um lugar de oração, um lugar de adoração para todos os povos, como o próprio Jesus Cristo disse, num covil de salteadores. Meus irmãos, veja o perigo de uma religiosidade exterior. Os fariseus, os líderes religiosos daqueles dias, eram pessoas muito religiosas, mas por debaixo daquela capa de religiosidade existia cobiça, ganância e nem um pingo de preocupação com a verdadeira adoração a Deus, e também impossibilitar que outras pessoas conhecessem a Deus e pudessem adorá-lo também. Serve de advertência para nós hoje. Nós hoje que somos cristãos, nós hoje que convivemos no ambiente da igreja, e que infelizmente muitas igrejas e muitos cristãos têm tornado da própria fé, do próprio evangelho, do próprio ambiente da igreja, um verdadeiro comércio, desviando completamente o propósito da igreja, o propósito da pregação do evangelho, da palavra de Deus. Meus queridos, Jesus então entra ali e ele vira as mesas e expulsa os vendilhões do templo. E Jesus disse: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. É interessante, irmãos, notar que aonde é que os religiosos montaram as mesas, as barracas, e colocaram todos aqueles animais, aquelas pombas, para serem vendidas e comercializadas. Eles haviam montado tudo isso, todo esse comércio, naquilo que era chamado o Pátio dos Gentios, que era um lugar que ficava fora do templo, havia um muro de separação no templo, do lado de fora ficava o Pátio dos Gentios. E para que era aquele lugar? Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que quisessem adorar a Deus, que quisessem orar, que quisessem buscar a Deus, como eles não podiam entrar no templo, aquele era o lugar que havia sido destinado para eles. Então, todo aquele comércio montado ali no templo, no Pátio dos Gentios, além de tornar o templo um covil de salteadores, estava também impedindo que os gentios pudessem entrar ali no pátio e adorar
a Deus e conhecer a Deus e ouvir a respeito das coisas de Deus. E por isso Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E no Evangelho de Marcos, que tem o mesmo relato, e no Evangelho também de Lucas, Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Porque qual é a intenção de Deus? Que todos os homens se arrependam, que todas as nações sejam salvas. Deus havia primeiramente chamado Israel para que Israel servisse de testemunho, servisse de catalisador para que todas as outras nações também conhecessem a Deus e viessem adorá-lo. E por isso Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as pessoas, para todas as nações. Meus irmãos, então, para a gente ir concluindo essa nossa meditação, aqui em primeiro lugar a gente viu como que o perigo da religiosidade, o perigo de nós termos uma capa exterior de religiosidade, mas por dentro de nós continuar a cobiça, continuar a ganância, continuar, como nós temos ouvido aqui na igreja, as pessoas envolvidas no trabalho religioso, mas com motivações interesseiras. Meus queridos, é sempre necessário que nós peçamos que Deus sonde o nosso coração, para ver se nós não estamos nos tornando como os religiosos dos dias de Jesus, que tornaram um lugar de oração num verdadeiro comércio. E por aí, irmãos, a gente também vê o perigo, né? O perigo que existe de nós, como diz o apóstolo Paulo um pouco mais para frente, de nós mercadejarmos a palavra de Deus, de nós fazermos comércio com as coisas de Deus. Isso, irmãos, deve trazer muito cuidado e muita preocupação para nós. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos aprendido com o nosso pastor, de aqui dentro do prédio da igreja não tem comércio, né? E nós devemos fugir e evitar tudo aquilo que possa trazer confusão quanto ao verdadeiro propósito da igreja. Para que existe a igreja? A igreja existe para levar o conhecimento de Cristo para as pessoas. A igreja existe também para que todas as pessoas possam chegar aqui e buscar a Deus e orar. Meus irmãos, quando nós desviamos o propósito da igreja, quando nós desviamos o propósito da nossa própria vida, fazendo da nossa fé um comércio, deixando que a cobiça ela se torne uma motivação, até mesmo no nosso trabalho religioso, nós vamos acabar também impedindo, afastando outras pessoas de virem adorar a Deus conosco. Irmãos, e eu quero fechar lembrando que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Nós sabemos que a casa de Deus não é este prédio onde nós estamos. Aqui nós chamamos, carinhosamente de casa de oração, porque aqui é um lugar destinado, consagrado para a oração. Mas de acordo com o Novo Testamento, irmãos, a casa de Deus é a igreja. O templo de Deus é a igreja. E cada crente, cada um dos crentes, nós somos pedras vivas que compõem esse templo de Deus. E Jesus diz aqui que a sua casa, o seu templo, é um templo de oração. Então, irmãos, Jesus, ele entra, purifica o templo, expulsa ali aqueles vendilhões, para que ali se tornasse um lugar de oração. Meus irmãos, por aí a gente vê qual o lugar que o próprio Cristo dá para a oração na vida do seu povo, na vida da sua igreja. A igreja existe para glorificar a Deus, a igreja existe para tornar Deus conhecido, e principalmente a igreja existe para levar, ajudar, para possibilitar que o povo de Deus esteja em oração. Meu querido, que o Senhor Jesus, Ele também entre na minha vida, na sua vida, na vida do seu povo, trazendo purificação, expulsando também das nossas vidas, expulsando também do meio de nós, tudo aquilo que é carnal e tudo aquilo que desvia o propósito dEle para a nossa vida, e que Ele nos leve
a sermos pessoas de oração, uma igreja de oração. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo. E que Ele, assim como Ele purificou o templo, que pelo seu poder, pelo poder do seu sangue e que pelo poder do seu Espírito, Ele purifique também a sua vida, a minha vida, Ele nos purifique como igreja, Ele expulse de nós, tire de nós tudo aquilo que é mundano, carnal, tudo aquilo que é dirigido pela carne, e que nós nos tornemos cada vez mais homens e mulheres de oração, um povo de oração, nesses dias de tanta necessidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor, como havia sido prometido no livro do profeta Malaquias, o Senhor veio no meio do seu povo, entrou no templo para purificá-lo. Senhor Jesus, também, Senhor, nós oramos para que nossas vidas sejam purificadas. Vem nessa manhã, purifica os nossos corações, purifica o teu povo, purifica a tua igreja, tira do meio de nós o comércio, tira do meio de nós a carnalidade, tira do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que porventura nos desvie do plano, do propósito que o Senhor tem para nós como seu povo, e leva-nos a sermos um povo de oração, homens e mulheres de oração, e que nossa igreja seja um lugar aonde todas as pessoas tenham acesso fácil para poderem te conhecer, conhecer a tua graça, conhecer o teu Filho Jesus Cristo e se unirem também a nós em oração. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e fique com Deus.